Eu quero aproveitar, professor, para fazer um adendo aqui. Sim. É por isso que eu não generalizo as minhas críticas, e quem me conhece sabe, tem presença. Senão você não estaria aqui, outros amigos pastores que eu conheço também não viriam ao meu canal. Nós temos que respeitar a fé das pessoas, suas crenças. No mundo da teologia, eu digo que não existem verdades, porque são construções teológicas e as pessoas devem se posicionarem de acordo com aquilo que elas acreditam, além do texto. Eu costumo dizer isso, né? Além do texto. Sim. E hoje, para uma pessoa como você, fazer um trabalho como o que você faz, eu estou supondo, tá? Sim. Que deva sofrer muitas críticas, muitos ataques. Porque muito raro se vê um pastor, alguém que esteja no exercício de uma liderança, que assume uma postura profissional, ética, respeitosa, acadêmica, de mostrar os paralelismos bíblicos e conseguir separar o mito da realidade. Sim. Sabe? A construção mítico-literária do fato histórico que envolveu a produção do próprio texto, do próprio fato, mostrar que a fé, a construção da fé está além da própria narrativa bíblica, porque ela é uma construção. Sim. Só que, diferente de você, nós temos alguns que insistem em afirmarem, vamos dizer assim, a historicidade, de fato, de certas narrativas bíblicas, e usam, às vezes, até, desonestamente, uma ginástica mental, né, um contorcionismo, para dizerem, por exemplo, professor Carlos, que não, esse texto aconteceu nesse modo porque foi realmente Deus quis assim para poder se revelar. Mas peraí, mas o próprio Deus falou na boca do outro profeta e da própria tradição que não poderia usar, sabe? E por quê? Porque eles têm medo das comunidades saberem, ou os fiéis, e perderem a esperança ou a fé, mas sem conseguirem separar, sabe? Cara, você tem sua fé, continue acreditando no que você acredita, viva a sua experiência, porque está além do texto, a sua experiência está além do texto. As pessoas podem mudar a sua opinião acerca de um texto, mas jamais conseguirão mudar a sua opinião acerca da sua experiência. Porque a sua experiência é pessoal, ela é tua, e nada vai fazer com que as pessoas possam, de alguma forma, te criticarem ou te atacarem um texto. É possível que você admita que o texto seja tudo aquilo que estão dizendo, mas você rejeite, meu amigo, a experiência é minha. E a minha experiência é sine qua non. Então, meu amigo, é por isso que eu não discuto quando eu lido com um pastor como você, um teólogo, e outros também, porque você não é o único, e eu digo, cara, por isso eu te respeito, porque você sabe separar isso. E para mim, a sua filosofia de vida e a maneira com que você crê, ou a forma com que você crê, eu estou limitado para criticar. Eu vou criticar como? Então você entender? Não tem, cara, não tem. Agora, os demais eu não tenho como, porque são desonestos. O cara pega lá, ele tem a ciência de que o texto é tudo isso que você está mostrando, sabe? Eu vou até dizer aqui, que eu acredito, não vamos sair aqui pro pessoal porque sua abordagem tá brilhante, mas eu acho que você deve ser chamado de herege. Eu acho que devem te chamar aí de nome. Assim, na internet acontece, né? Na internet. Pessoalmente, assim, por exemplo, vou dar um exemplo clássico. Todos lá na igreja sabem do meu trabalho. Verdades ocultas da Bíblia. Todos sabem. Lá não tem essa. São mais de 70 pessoas. Todos conhecem o meu trabalho. Até porque já há 5 anos, né? A igreja lá vai fazer 10 anos. Há mais ou menos 5 anos tem um espaço chamado Escola de Sabedoria. 5 anos. Ele só interrompeu um períodozinho na pandemia, depois voltou. Que é um espaço onde justamente tem lá um corpo lá de pessoas do ministério e pessoas da igreja, que discutem, conversam, debatem estes assuntos.
Então, estes assuntos que nós estamos conversando aqui, mestre, na live aqui, lá na igreja, ao qual hoje eu ainda estou pastor-presidente, vai fazer 10 anos, estes assuntos são conversados. Estes assuntos aqui. Então, ciclo de Baal, paralelo com Enoque, com Buda, com Corão, seja o que for, com Zoroastro, entendeu? Estes assuntos são trabalhados. Agora, dentro de um espaço que é reservado para este debate. Porque, vamos falar a verdade... Seria uma espécie, professor, vou usar o termo aqui, da confraria. Por isso o nome do meu canal é Confraria. As pessoas hoje estão sacramentalizando o conceito de igreja. Sacramentando o conceito de igreja. Eu acho que o termo mais coerente para aquilo que representavam as comunidades primitivas, seja na Grécia, seja em Roma, seja na Pérsia, em Babilônia, eram as confrarias, eram as sociedades dos livres pensadores, onde haviam os mitógrafos, que eram importantíssimos dentro da sociedade, haviam os poetas, inclusive quem não assistiu minha live ontem sobre o poder do discurso em Platão, assista para vocês aprenderem um pouco lá, como eu vou falar sobre isso. Então eu vejo assim, quando você falou assim, eu sou pastor de uma igreja, você está falando que é pastor de uma igreja dentro de uma perspectiva ordiana, moderna, uma vez que hoje no Brasil, falando de Ocidente, o nome igreja e o conceito igreja está atrelado a um grupo de pessoas que se reúne muitas vezes, que comungam de uma mesma expectativa, de uma mesma perspectiva, e que de alguma forma não são apenas orgânicos, também são uma organização. Portanto, sim, você disse que está como presidente, portanto, uma organização, o que para mim não é anormal, pelo contrário, para mim é normal. O que seria para mim anormal é se não fosse uma comunidade confrária. E eu quero te parabenizar, porque hoje dizer que um pastor, líder de uma igreja, no sentido moderno da palavra, desenvolve uma atividade e tem coragem de ensinar isso, amigo, eu sou sincero, você vai ser chamado, ainda bem que você não está na Idade Média, porque por muito tempo, alguns eram jogados para ser comido. O cristianismo, agora eu vou aproveitar o espaço aqui que você me deu, que agora você me deu o espaço, cara, pessoas por muito menos eram jogadas em coliseus, vão ser devorados por leões, por muito menos. Se você discordasse um décimo, vamos dizer assim, de qualquer linha estabelecida pelos pais da igreja, cara, por muito menos Marcion foi chamado de tudo quanto é nome, por muito menos Perpétua foi lançada, segundo os próprios anais da história. O John Hus, por muito menos, foi incendiado Bem, eu estou usando a literatura acadêmica, se alguém disser que isso não aconteceu, melhor ainda. Agora, eu estou usando a literatura acadêmica. Você pega um livro conhecido como Cristianismo através do século, ou As Catacumbas de Roma, meu amigo, então, se alguém está mentindo, não sou eu, são os próprios cristãos que dizem que esses cristãos, por muito pouco, só porque discordaram um pouquinho da tradição, foram queimados vivos, outros lançados, amarrados num saco, e eles tiravam assim a sorte, se afundar era herege, se boiar era santo. Só que eles colocavam uma pedra dentro, porque já não era pro infeliz. Então, eu quero aqui te parabenizar e dizer que você é um camarada corajoso, tá? Corajoso e honesto. Porque uma pessoa que está sob uma liderança de um grupo religioso e, de alguma forma, atrelado a um desenvolvimento cuja cultura é de um cristianismo que se perpetuou e ensina isso de uma forma tão coerente, com dados, como você faz aqui, mostrando, amigo, eu sou sincero, agradeça por você estar numa nova era, porque se fosse na Idade Média, meu amigo, você seria carborizado. Exato. Eu cheguei a pegar uma época, porque acabo que eu estou na igreja, vamos dizer assim, na igreja, literalmente, eu estou desde a infância, né? Desde quando eu me entendo por gente, eu nunca saí da igreja. Eu sempre fui da igreja. Hoje eu estou com 38 anos. E na época ali que eu estava começando a estudar, seminário, aquele seminário mesmo já básico ali, denominacional,
e a gente aprendia algumas coisas novas, aí ia conversar com um ou outro presbítero, ó, isso aí você guarda para você. Era assim. Não, isso aí você não pode pregar, não. Isso aí você ouviu? Guarda isso aí para você. Isso aí você não pode falar, não. Isso aí é para você ter conhecimento. Aí ficava naquela, mas como assim? Eu lembro de uma até hoje, uma das primeiras ali, que não tinha o anjo que agitava as águas do tanque de Betesda. Eu lembro disso até hoje. Ao presbítero, não. Olha só, contexto histórico que você aprendeu, mas não pode falar isso não. Isso aí, prega a palavra lá. Mas como é que faz isso aí? Mas não é um acréscimo? Não. Agora algumas bíblias até vêm, né? Destaca o acréscimo, conchete. Na época lá atrás, década de 90, não vinha. Então tudo era texto. Então era assim, prega a Bíblia. Poxa vida. Eu era novo, né? Era novo, garoto novo, adolescente. Então tá bom, né? Então a gente fica quieto. Vamos ficar quieto aqui.